Igreja a colocar sobre os pés. Nós vamos fazer a leitura no texto sagrado, segundo Crônicas. Segundo Crônicas, o capítulo de número 20. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 14 a seguir. Glória a Deus. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos,
que jaziam em terra, e nenhum escapou. E ao quarto dia, se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Baraca, até o dia de hoje. Amém. E aí, podeis assentar. Meus irmãos, este texto que nós acabamos de ler, e não só este texto, mas todo o capítulo 20 de 2 Crônicas, é um texto muito lindo. Esta história, e justamente esta história, ela nos revela como Deus, Ele age em favor daqueles que confiam nele, em favor daqueles que buscam o seu auxílio. Este texto, ele traz para nós esta revelação de que vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena colocar a confiança em Deus, porque Deus, Ele jamais deixa de agir em favor daqueles que confiam nele, aqueles que acreditam nele. Este texto nos fala, Josafá, ele era rei, estava reinando sobre o povo de Deus, sobre Judá. E justamente quando o momento do seu reino, levantou dois grupos de pessoas, que se trata dos filhos de Amon, são os descendentes de Ló. E justamente os amonitas, eles se reuniram e marcharam contra Josafá. Esta época Josafá estava vivendo uma fase muito boa na presença de Deus. Comunhão com Deus. Foi um homem, enquanto ele esteve à frente de Judá, buscou a Deus. Seu coração foi um coração voltado para o Senhor. E justamente já era um homem que procurava andar no temor de Deus, na revelação divina. Porque felizes são aqueles que sempre buscam a revelação de Deus para a sua vida e buscam andar no temor do Senhor. Sempre recebem de Deus as suas bênçãos. Nas horas difíceis, nas horas de provações, nas horas que o inimigo se levanta e surge contra a sua vida, Deus, Ele sempre vai estar do seu lado. E a palavra do Senhor nos diz que quando reuniu este grupo, fizeram uma aliança e estabeleceram um propósito de destruir Josafá e o seu reino. Destruir Josafá
era justamente lutar contra o propósito de Deus. Destruir Josafá era justamente destruir a obra de Deus. Por quê, pastor? Porque Josafá, ele estava vivendo dentro do centro da vontade de Deus. Josafá estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava buscando a vontade do Senhor. E justamente Josafá, nesta fase, nesta luta, ele ia combater e lutar contra os inimigos, que diretamente não eram os seus inimigos, mas eram os inimigos da obra do Senhor. E Josafá, quando nós lemos o versículo de número 3, o capítulo 20, acompanhe a leitura. Quando Josafá tomou conhecimento que eles se reuniram e vinha uma multidão ao seu encontro com o propósito de destruí-lo, de tirar o seu trono, de destruir o povo de Deus, Josafá, ele tomou uma atitude tão certa na sua vida. Porque há alguns momentos que às vezes as aflições, a adversidade surge, precisamos tomar decisões. E é esta hora que precisamos ter cuidado, ter paciência, ter calma, para não tomar decisões erradas. Ao contrário, a vontade e a direção de Deus. Mas Josafá era um homem que ele já estava vivendo um momento muito especial diante de Deus, de sujeição a Deus, de submissa à vontade e à direção de Deus na sua vida. E naquela situação, versículo de número 3 nos diz: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Diante daquela situação, Josafá, ele não buscou aliança com os países vizinhos. Josafá não buscou ajuda em outros meios. Josafá, ele colocou a sua confiança e dependência em Deus. E a palavra do Senhor nos diz que ele começou a buscar ao Senhor. E esta busca foi uma busca mais intensa. Ele começou a jejuar. Algumas pessoas pensam que o jejum, ele pode manipular a Deus. O jejum não manipula a Deus, mas ele dá uma demonstração que a pessoa está se humilhando diante do Senhor e declarando a sua dependência do poder de Deus. Quando o crente, ele se jejua, abstém-se do alimento, ele está se humilhando diante de Deus e demonstrando que ele depende do favor divino e aguarda a manifestação da vontade de Deus em seu favor. O jejum é uma maneira de você se humilhar diante de Deus e declarar totalmente a sua dependência do Senhor. Foi desta forma que Josafá, ele então se apresentou diante de Deus, diante daquela situação, daquela circunstância adversa, e ele, como o rei, como uma pessoa que estava na direção do povo de Judá, ele começou a orar e começou a buscar ao Senhor. Quando eu leio o versículo de número 4, você acompanha a leitura. Reuniu-se todo o povo de Judá. E diz assim o texto: e Judá se ajuntou para fazer o quê? Para fazer o quê?
para pedir socorro ao Senhor. Eu quero te dizer, eu entendo aqui e fico assim pensando, por que tem pessoas que ele passa aflição, ele passa certos tipos de problema na sua vida, no seu lar, na sua família. Ele não reúne a família, pai, filho, esposa, reúne para fazer como Josafá fez, pedir socorro ao Senhor. Irmão, se a sua família está em crise, se a sua família está em dificuldade, se seu lar está em dificuldade, reúne a família, busque a Deus, porque o socorro, ele vem do Senhor. Deus não deixa de socorrer, Deus não deixa de estender a sua mão e agir em seu favor. Quando se pede o socorro a Deus, Deus manifesta em seu favor. Josafá sabia e tinha confiança que se ele se reunisse aquele povo e começasse a buscar o Senhor, pedir socorro a Deus, Deus então ia manifestar-se. E agora eu quero que você observe bem, que sempre precisa ter iniciativa de alguém. Tem que ter iniciativa de alguém. E principalmente, a iniciativa deve partir do chefe, do cabeça, do maioral. Naquela situação toda, quando nós temos o versículo de número 5, quem toma a iniciativa? Josafá. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Ele se colocou em pé e convocou o povo para uma busca sincera e um quebrantamento diante de Deus. Quando eu leio Jeremias 33 e o versículo 3, vocês já sabem de cor. Mas abra sua Bíblia e vamos ler. O que está escrito lá? Clama a mim. Primeiro, você deve fazer o quê? Clama a mim. E quando se clamar, o que acontece? Vem a resposta, responder-te-ei. É Deus que está falando. Enquanto não se clama, não se há resposta. Mas quando se clama, a resposta, ela vem. Por isso, que a palavra do Senhor está sempre nos motivando, nos ensinando, nos exortando a chegar diante de Deus e clamarmos ao Senhor. Como diz o texto lá em Mateus, capítulo de número 7, pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca acha. E aí começa a falar, Jesus começa a falar do caráter de Deus. Um caráter bom, um caráter de misericórdia, de compaixão. Aí ele começa a dizer, e faz uma comparação entre nós e Deus. Aí ele começa a dizer, qual é o pai que se o filho pedir, fazer um pedido, vai pedir uma pedra, vai pedir um ovo, ele vai dar uma pedra. Se pedir um peixe, ele vai dar um escorpião. Quem é o pai? Aí ele diz, se vós, sendo maus, seu coração não aguenta, você sabe dar boas dádivas ao seu filho. E aí ele diz, quanto mais
o vosso Pai Celestial dará, se não me foge da memória, texto dará bens àqueles que lhe o pedirem. Se nós não sabemos, não temos condições de negar, não temos coragem de quando o filho pede um ovo, você vai dar uma pedra. Quando pede um pão, você vai dar um escorpião. E quando você pede qualquer coisa, você dá qualquer coisa ao contrário. Se você sendo mau, tem inclinações ruins. Mas nosso Deus que está no céu, Ele é muito mais incomparável. Não se pode comparar. Você acha que quando você clamar, você pedir por socorro, como Josafá fez, se humilhando em oração e jejum, clamando a Deus, Deus vai virar as costas para você e dizer: eu não posso ouvir. Deus vai estender as suas mãos. E eu gosto deste texto, porque eu creio no que a palavra de Deus diz. A última frase, Jesus dizendo: quanto mais vosso Pai que está nos céus dará, o que está escrito ali? Dará o quê? Bens aos que lhe pedirem. Quando se fala, dará bens aos que lhe pedirem. Aí eu quero te dizer que Deus, Ele te dá tudo o que você precisa. Tanto faz na vida espiritual, como na vida material. Você precisa de perdão dos seus pecados, clama que Deus vai te dar. Você precisa de batismo com o Espírito Santo, pode orar que Deus vai te dar. Você precisa de fé, força, clama que Deus vai te dar. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, clama que Deus vai te dar. Mas você precisa de uma casa, um teto para morar, clame que Deus vai te dar. Você precisa de um carro para andar, Deus vai te dar. Dará bens aos que lhe pedirem. Deus, Ele dá tudo que você precisa. Você pode clamar a Deus, que a providência de Deus vai vir ao seu encontro. Deus vai estender as suas mãos do céu, e Ele vai abençoar a sua vida. Eu só quero que levante a mão e glorifique a Deus aqueles que crêem e acreditam que Deus é poderoso para te abençoar. Meus amados, quando o povo estava orando e Josafá estava clamando ao Senhor, a palavra do Senhor nos revela algo na oração desse homem, versículo de número 6. Na sua oração, ele chega a Deus com confiança. Porque quando nós aproximamos de Deus, o escritor aos Hebreus, ele já nos ensina. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Você não fala ao imaginário. Você aproxima de uma pessoa real. Deus, Ele está pronto a te ouvir. E quando você aproxima dEle, crendo que Ele existe, tem que ter consciência e certeza. Sua razão deve estar funcionando, sabendo que Ele é galardoador, que Ele é recompensador, que você está ali falando com Ele, Ele está te ouvindo, e Ele não vai deixar de te atender. Este homem aproximou de Deus, e no versículo 6 disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. Sabe a primeira coisa que ele faz? Ele disse: Deus, está tudo nas tuas mãos. Nada foge do teu controle, Deus.
Tu és dominador. Nada está fora das tuas mãos. Eu estou me falando com Deus que tem o poder dos céus e na terra, que nada escapa das suas mãos. Consciência de que este Deus a quem ele está dirigindo é um Deus que domina todas as coisas. E ele então diz o seguinte, ele fala, e na tua mão a força, e o que mais que tem? Na tua mão há força, e o que mais? Poder de decisão. Aí ele sabe que todos os acontecimentos subsequentes agora depende da decisão de Deus, porque ele está colocando totalmente a sua confiança em Deus, e ele sabe que Deus não falha, que Deus é poderoso. Irmão, você olha para Deus e diz, Deus, nas tuas mãos há força e poder. Nas tuas mãos há força e poder. Este Deus que você serve, este Deus que você honra, este Deus que está entronizado na sua vida, este Deus que você entregou a sua vida a Ele, é um Deus que tem o poder. Aleluia. É um Deus que tem a força. Glória a Deus. E este poder e esta força, Deus age em seu favor. Você pode acreditar nisto. E quando ele prossegue dizendo, ele diz o seguinte neste texto, eu quero que você preste bastante atenção. Diz, e não há quem te possa fazer o quê? Não há quem te possa resistir. É como nesta atitude, ele está reivindicando a providência de Deus em seu favor. Por que ele faz? Porque ele acredita no socorro de Deus. Ele acredita na providência de Deus. E ele sabe que Deus não vai deixar de agir em seu favor. Aí, meus irmãos, aí ele fala para Deus, versículo de número 7, ele começa a falar para Deus, do propósito de Deus, das promessas de Deus. Ele fala para Deus, porque é tão maravilhoso, irmão, quando você tem consciência e sabe que você é uma pessoa que tem promessas de Deus. E você está à altura para chegar e falar para Deus das promessas que Ele tem e do propósito que Ele tem na sua vida. Porque há pessoas que às vezes ele está tão distante de Deus e a mente dele está tão vazia de Deus que ele esquece que ele é crente. Ele esquece que ele tem promessa de Deus. Ele esquece que ele é amado por Deus. Ele esquece que Deus tem um propósito na sua vida. Ele não lembra nada disso. Porque ele está tão vazio de Deus. A mente está tão vazia de Deus. Que ele não consegue chegar diante de Deus. E falar, Deus, e as tuas promessas que o Senhor me fez. E o propósito que o Senhor tem na minha vida. Que será de mim? Que será do teu nome? Tudo isso que o Senhor tem falado a meu respeito. Não foi assim quando Ezequias recebeu a mensagem de Isaías, chegou e disse para ele, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás.
Mas qual foi a sua atitude? Virou para a parede, chorou e disse: Deus, eu tenho andado retamente diante de ti. Eu tenho andado com sinceridade diante do Senhor. E chorou diante de Deus. Quando Isaías saiu, antes dele sair do pátio, Deus falou com ele: volta lá. E diz para Ezequias que eu tenho acrescentado mais 15 anos de vida a ele. E para ele saber que eu estou fazendo isto, eu vou dar um sinal. E o sinal é este: o sol vai reclinar 7 graus no relógio de Acais. O sol não parou, o sol voltou atrás. Deus falou: sol, você volte atrás. Porque eu preciso dar um sinal para o meu servo lá na terra, para ele saber que o meu poder está agindo em seu favor. Deus fez isso por Ezequias, ele não pode fazer por você? Deus fez isso para dar um sinal àquele homem, em resposta às suas lágrimas e à sua oração. Deus continua fazendo, porque Ele ainda é Deus, não mudou. Ele permanece o mesmo. Ele é ontem, é hoje e será para sempre. Quero que você acredite nele, confia nele e dependa dele. Aí ele começa a falar para Deus: Deus, o Senhor vai permitir esses inimigos nos destruírem? Não, e a tua promessa? O Senhor não disse para Abraão, teu servo, há quanto tempo, que daria esta terra a sua semente? Que esse povo seria abençoado? Nós estamos na tua presença, nós estamos te servindo, nós estamos te honrando, e o Senhor vai deixar esses inimigos nos destruírem? Deus, o Senhor não pode fazer isto. Será do teu nome? Ah, irmãos, aí, quando ele está orando, está falando, no final da sua oração, seu coração é quebrantado, e eu vejo uma comunhão tão íntima e pessoal deste homem com Deus. Por causa disso, irmão, eu quero que você entenda, não deixa para você buscar Deus na hora da sua aflição. Busca Deus antes. Cultive uma vida de comunhão com Deus. Não deixe que a frieza tome conta da sua vida. Não deixe que as coisas da vida vai te levando para longe, distante de Deus. E roubando a sua comunhão com Deus. Você precisa ter uma comunhão viva. Uma comunhão pessoal com Deus. Não espera a tribulação chegar, a aflição chegar, para você vir para a igreja, ou colocar um propósito de oração, de jejum, e começar a buscar a Deus. Comece cultivando isso cada dia após dia, para na hora que você precisar, você ter uma comunhão íntima e pessoal com Deus. Quando eu chego ao versículo de número 12, ele está orando e disse: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Ele admite: Senhor, nós não temos recurso, nós não temos capacidade de vencer esta luta, esta batalha, este inimigo que vem. Porque para ele era os amonitas, eram os da montanha de Seir, que eram seus inimigos. Mas você sabe quantas vezes aparece um inimigo diante de você? O desemprego é um grande inimigo. A enfermidade, a doença é um grande inimigo que bate na sua porta. Um vizinho que fica endemoniado, se perturba dia e noite, é um grande inimigo que você tem. Sem contar a ação do diabo maligna, diabólica, que vem contra a sua fé, contra a sua vida, para perturbar a sua comunhão com Deus, te tirar da presença de Deus. São os inimigos que vêm. Quantas vezes não temos força contra eles? Às vezes vem o desânimo, o abatimento,
que é um inimigo terrível para roubar a sua confiança e a sua comunhão com Deus. Quem aqui não tem um inimigo que precisa ser vencido? Quantas vezes este aqui, torna um inimigo tão terrível, um inimigo mortal, que você tem que lutar contra esta carne tão terrível. Você precisa vencer ela, colocá-la debaixo dos seus pés, pisar nela. Seu eu precisa ser vencido. São os inimigos que muitas das vezes, só caindo de joelho, de lágrimas, aos pés do Senhor e clamando a Deus, para Deus nos dar força e nos dar graça, porque senão nós vamos cair diante deste inimigo. Mas quando clamamos a Deus, e falamos para Deus, Deus, eu não tenho força mais. Deus, eu não tenho como lutar mais. Eu já não tenho mais saída. Porque esta foi a oração. Mas uma coisa ele diz aqui. Versículo de número 12. A última parte do texto. É como se ele olhasse para Deus. Fixasse os olhos em Deus. Falasse para o Senhor, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Eu não tiro os meus olhos de ti. Eu estou cercado à direita. Eu estou cercado à esquerda. Eu estou cercado à minha frente. A minha retaguarda tem também um grande exército. Mas uma coisa eu faço. Os meus olhos estão postos em ti. Eu não tiro os meus olhos de ti. Porque de cima vem o meu socorro. O diabo pode te cercar de todo lado. Ele pode te cercar de todo lado. Mas quando ele vai cercar por cima, ele não consegue. Porque por cima está Deus. Deus não permite ele te cercar por cima. Enquanto você estiver olhando firmemente, como diz o escritor aos Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, você estiver olhando firmemente para o Senhor vai te sustentar. Ele não vai deixar você cair. Ele não vai deixar o seu inimigo zombar de ti. Ele não vai deixar o seu inimigo rir de ti. Não, seu inimigo vai ter que cair, porque a mão poderosa do Senhor está estendida sobre ti, para te sustentar e te dar a vitória. Você crê que seu inimigo vai cair por terra? Levante a sua mão. Eu não sei qual é o seu inimigo. Eu não sei que tipo de inimigo você está lutando. Mas eu quero que você levante a sua mão e glorifique a Deus. Porque este inimigo vai cair por terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus. Continue olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Porque enquanto você manter os seus olhos fixos no Senhor, aleluia, os seus inimigos irão tropeçar, irão cair. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Aleluia. Seja o nome do Senhor. Que reunião maravilhosa. Há muitas pessoas que não sabem o segredo de alcançar uma grande conquista. E quantas vezes estabelece até um propósito, mas esse propósito é quebrado. As pessoas não conseguem prevalecer no propósito. Porque preste atenção. Tudo que nós vamos fazer tem que ter um propósito. Jejuar. Você não jejua sem um propósito. Ficar sem comer não é jejum. Jejum é um propósito. Quando se faz um propósito diante de Deus. Nossa vida, ela deve ser constante de oração. A Bíblia já diz, orai sem cessar. Nossa vida deve ser de comunhão com Deus. 24 horas, está ligado no trono.
falando com Deus, orando no Espírito, em casa, no trabalho, aonde você estiver. Mas às vezes se faz um propósito. Quando você tem condições, às vezes você vem para a igreja, como tem oração nessa igreja direto. Tem uns irmãos que oram aqui de 6 às 7, irmão Acácio, sempre está aqui, orando. Tem um grupo de irmãs que sempre estão todas as quarta-feiras aqui orando. Aí você tem um propósito, você vem para cá com um propósito. Orar, você ora todo dia, em casa, na rua, aonde você estiver, você deve estar orando. Mas se vem para aqui com um propósito, e às vezes se faz um propósito com oração e jejum. Às vezes de madrugada, você põe um propósito, vou orar de 2 às 3, um exemplo. Você põe um propósito, Deus, eu vou orar tantos dias pela madrugada, porque eu quero uma resposta do Senhor. Eu quero que o Senhor me abençoe nisto que eu vou colocar diante de ti. Existe um propósito. A mesma coisa, você escreve uma carta, mas ela tem destinatário certo, endereço certo. Se for uma carta sem destinatário, ela vai rodar e vai voltar. Não tem destinatário. Você tem propósito. Josafá, quando estava nessa situação, ele começou a orar para Deus dar vitória. E foi uma coisa tão forte. E a situação ali foi uma coisa tão, um mover tão maravilhoso, que eu vejo aqui nas páginas das Escrituras Sagradas. E nesta história, quando eu leio o versículo de número 13. Preste atenção no que está escrito aí. E diz assim: e todo o Judá estava em pé, não era outro lugar, conscientemente, na presença de Deus. Ninguém ali estava com outro propósito. Ninguém estava ali por diversão. Ninguém estava ali desligado fora do propósito. Todos estavam num propósito só. Quem estava ali? Aí diz assim: ali, como também. Quando fala como também, porque os homens estavam de frente, mas nesta reunião de busca, de quebrantamento, de um pedido de socorro, estava também as suas crianças, e as suas mulheres, e os seus filhos. Dá para você entender? Uma reunião, uma força concentrada, um propósito de busca. Irmão, não há diabo que aguenta, não há inferno que resiste. Não há demônio que aguenta. Não há nada que possa aguentar quando uma família se reúne em um propósito e começa a buscar a Deus, começa a buscar o Senhor. Deus começa a intervir, Deus começa a agir. É terrível, eu sei que muitas das vezes os lares são divididos, até lares cristãos. É verdade. Quando se clama, põe um propósito, vamos fazer uma oração em casa. Enquanto um está no quarto orando, o outro está lá na novela, vendo novela. Enquanto um está orando, está lendo a Bíblia e buscando a Deus, chorando, o outro está lá no filme pornográfico, vendo filme pornográfico. Enquanto um está orando, o outro está lá na sala, batendo papo, lendo livro e tantas outras coisas. Ao invés de se unirem em um propósito diante de Deus e começar a combater o inferno, as trevas, o diabo. Falta de um propósito, o propósito é quebrado. Por causa disso que muitas das vezes não pode vencer, porque a palavra de Deus, Jesus já disse, um reino dividido entre si, ele não pode subsistir. Reino dividido, ele não pode subsistir. Às vezes é a dificuldade que muitas famílias, que muitos lares têm para combater e vencer uma batalha espiritual. É
falta de comunhão em um propósito. Mas aqui eles estavam unidos, porque quando existe comunhão num propósito, a ação divina, ela vem mais rápido. Eu posso afirmar isso categoricamente. Quando se existe comunhão num propósito, existe parceria, Deus então, Ele age nisso aí. Aí, meus irmãos, a resposta de Deus veio rapidamente. Quando nós vemos o versículo de número 14, está escrito assim: então, nesta hora, quando todos estavam em pé diante do Senhor, homens, mulheres, crianças, todos os filhos, todos juntos, em um propósito de vencer aquela batalha, e eles não procuraram armas, não procuraram lança, não procuraram escudo, não procuraram outros meios para se defender, declararam a sua dependência totalmente em Deus. Confiança no socorro divino. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse, o que ele disse? O que ele disse? Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E o principal, e tu, Josafá. Deus falou para todos. Coisa triste é a pessoa não dar ouvido que Deus fala. Tem pessoas que Deus fala com ele, mas ele não dá ouvido. Ele esquece rapidamente. Ele não guarda com apreço a mensagem que Deus falou para ele. Irmão, você precisa aprender a ouvir e guardar o que Deus te fala. Porque é importante, em algumas fases da sua vida, o vento vai soprar. E quando o vento soprar tão forte, você vai lembrar e vai se firmar naquela palavra que Deus te falou. Porque quando o vento soprar, a tempestade soprar, você vai refugiar na palavra que Deus já te deu. Porque antes de qualquer coisa vir sobre a sua vida, se você é servo de Deus e tem comunhão com Deus, primeiro Deus vai te falar, Deus vai te avisar. Você pode esquecer, mas se você guardar aquilo que Deus falou, quando o vento começar a soprar na sua vida, você vai dizer, Deus já me falou. Você firma bem as suas estacas, toma posição e deixa o vento soprar. Mas você vai cantando, dando glória a Deus e aleluia, debaixo da tempestade, firmado naquilo que Deus já te falou. Você sabe que essa tempestade não é para toda a vida, ela vai passar, e daqui a pouco você vai levantar a sua mão e vai glorificar a Deus. Se o vento está soprando na sua vida, eu tenho certeza que Deus já te deu uma palavra. Você pode refugiar nesta palavra e você sabe que essa tempestade não é para toda a vida. Brevemente ela vai passar e você vai sentir o refrigério e vai glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus.
Qual é a mensagem que Deus transmitiu naquele momento de aflição, naquele momento de insegurança, naquele momento de incerteza, aquele momento que o coração estava desesperado, buscando a Deus, precisando de uma resposta divina? O Espírito Santo de Deus vem e traz uma mensagem. Uma mensagem para acalmar o espírito. Uma mensagem para acalmar o coração. E disse: dai ouvidos, todo Judá, todos os moradores de Jerusalém, tu, Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Deus traz segurança para eles. Deus acalma o coração. Deus traz refrigério naquela aflição. Eu não sei se você pode glorificar a Deus, porque se seu coração está meio desesperado hoje, Deus está trazendo calma para ele. Se você está meio angustiado hoje, Deus está trazendo refrigério para a sua alma nesta noite. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não temais, não vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Dá para você sentir o sabor da sua vitória mesmo antes desta batalha terminar? Você pode sentir o sabor da vitória antes da luta terminar, porque esta peleja não é sua, ela é de Deus. É Deus, é de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, vale a pena você estar buscando a Deus, você ter comunhão com Deus. Não deixa a sua fé morrer. Não deixa o fervor morrer. Não deixa a sua vida esfriar. Não deixa o pecado tomar conta da sua vida. Você precisa ser um crente avivado, um crente cheio do Espírito Santo. Você precisa ser um crente que tem comunhão com Deus. Você precisa da graça de Deus na sua vida, para que quando esta luta chegar, você já está fortalecido na força do poder de Deus. Aí, meus irmãos, Deus dá estratégia para eles. Deus dá estratégia para eles. Deus dá um mapa para eles. Ó, vocês vão sair aqui pela ladeira aqui. É assim, ó. Vê o versículo 16. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. E os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Eles estão lá. Deus mostra onde está o seu inimigo. Ele vem sorrateiramente. Ele vem para entrar na sua vida. Ele vem para entrar nos seus negócios. Ele vem para entrar na sua vida. Mas quando ele vem, mas você está na vigilância, Deus fala assim: olha, ele está vindo desse lado. E quando ele menos imagina, quando ele nem sonha que você está vendo, Deus já viu ele primeiro e já te alertou. Deus já mostra o caminho que ele está vindo e como ele está vindo. Deus já te prepara para você vencer e derrotar ele. Aleluia, glória a Deus. Por isso você tem vitória de Deus. Você é vitorioso. Acredite na sua vitória. Acredite na sua vitória. Acredite que Deus te faz um crente vitorioso, uma crente vitoriosa. Acredite na vitória da sua vida. Talvez você está em pedaços. Você não tem condições de ver a vitória chegando. Mas acredite na mão poderosa de Deus agindo sobre ti. Deus deu a estratégia para eles.
A maior segurança que um crente pode ter é a certeza da presença de Deus na sua vida. Você precisa ter certeza da presença de Deus na sua vida. Às vezes a desobediência, às vezes não fazer a vontade de Deus, não andar de acordo com a vontade de Deus, impede a presença de Deus conosco. Mas a nossa maior vitória é a certeza que Deus está com você. Que não tem nada que impede a presença de Deus estar com você. Por isso nós devemos estar sempre certos diante de Deus. A nossa vida deve estar sempre de acordo com a vontade de Deus. Nossa vida deve estar sempre pautada nos princípios da palavra de Deus, no temor de Deus. Nunca permita qualquer coisa que desagrade a Deus entrar e tomar conta da sua vida. Porque se há qualquer coisa que desagrada a Deus entrar e tomar conta da sua vida, a presença de Deus sai, porque Deus não se combina com as coisas erradas, com as coisas sujas, com as coisas imundas. Um Deus santo não pode ficar aonde existem as coisas ruins. Mas Deus dá uma palavra de segurança para eles. Quando eu leio o versículo de número 17, Deus está falando para eles: nesta peleja, olha, não tereis de pelejar. Mas nós não vamos, nem um pouquinho, nem um pouquinho. Mas, Senhor, mas nós não vamos lutar nem um pouquinho. A sua luta você já lutou na oração e no jejum. A sua luta você já venceu ela de joelhos na minha presença. Eu já conquistei a vitória por vocês. Não tereis que pelejar. Aí preste atenção. Deus fala assim: parai, estai em pé e veja. Eu quero que você analise comigo. O que Deus está falando? É coisa tremenda, coisa linda, coisa maravilhosa. Nesta peleja não tereis que pelejar. Aí a ordem é: parai. Quantas pessoas ficam tão desesperadas, roendo as unhas, comendo as unhas, agitado, ansioso, preocupado, desesperado. Meu Deus, meu Pai, o que eu vou fazer? Senhor, tem misericórdia. Calma! Para! É isso que Deus está falando. Cutuca de um lado, cutuca do outro, cutuca para cá, e cutuca para lá, e cutuca para cá. Deus, você não vai dar jeito na situação. A ordem é: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Parai! É isso que Deus diz. Quantas vezes Deus manda parar? Porque Ele quer que você tão somente dependa dele e confia nele. Ficar ansioso não vai resolver. Aí disse, versículo de número 17: estai em pé e vede, e olha, perceba, veja, fique atento, que você vai ver a salvação do Senhor para convosco. Que Deus tremendo. Que Deus tremendo. Que Deus maravilhoso. Você já venceu uma batalha assim? Você já venceu uma batalha assim? Quantas vezes você vê o inimigo na sua porta te afrontando, zombando da sua fé, zombando da sua confiança em Deus, mas você fica quietinho. Porque quando eu olho o Salmo 91, tem um texto lá que diz assim: somente com teus olhos olharás
e verás a recompensa dos ímpios. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Quantas vezes as pessoas fazem justiça com você, porque você é crente, você não pode brigar, você não pode xingar, porque eles sabem que você teme a Deus, você é um servo de Deus. Aí aproveita essa situação e te pisa, e te maltrata, e zomba de você. Mas você está quieto e dizendo: Deus, o Senhor está vendo tudo isso. Mas Deus está agindo. Quantas vezes as pessoas pisam nos outros, zombam. Mas a palavra de Deus diz: parai, ficai quieto e vede a salvação do Senhor para convosco. Aí Deus está falando: não temais, não vos assusteis. Aí Deus fala assim: amanhã, aleluia, amanhã, sai-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Não vai sozinho, não vai sem a presença de Deus, mas se a presença de Deus é com você, você pode ir. Deus está com você, você pode sair. Se a presença de Deus está com você, você tem certeza que Deus está com você. A peleja, ela vai ser vencida. Você vai ter vitória. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que naquele momento, a atitude desse servo de Deus, porque a vida de Josafá traz para nós lições tão grandes, tão maravilhosas. Quando eu olho no versículo de número 18, quando Josafá recebe esta palavra, o coração dele se alegra. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém, o que eles fizeram? Lançaram perante o Senhor. E fizeram o quê? E adoraram ao Senhor. Esta é a atitude. Quantas pessoas não sabem render-se a Deus? Não sabem se prostrar diante de Deus. Não sabem ser grato a Deus pela vitória, pelas bênçãos. Por causa disso que tem pessoas que o coração dele vai endurecendo. Parece que vai sendo fechado a 7 chaves. Nem quando Deus manifesta a glória dele, faz uma coisa tremenda na vida dele, nem assim ele se curva diante de Deus. Tem pessoas que têm dificuldade para se render a Deus. Mas eu quero te dizer o segredo, irmão, de você ter a presença de Deus te acompanhando, é você se render a Deus. Abre o seu coração para Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Você sabe por quê? Porque quando você se rende a Deus, o Espírito Santo vai trabalhando, e ele vai proporcionando ao seu coração, que não é esse músculo, é aqui, ó, a mente, uma sensibilidade espiritual. Quando Deus começa a manifestar, você já primeiro sente que Deus está chegando com a força maior, que Deus está chegando com a glória maior, porque existe uma sensibilidade. Enquanto tantos demora para receber e perceber, você percebe e recebe primeiro, porque existe uma sensibilidade maior. Você se rende a Deus, você se curva a Deus, você adora a Deus, você se entrega a Deus em adoração, em louvor, em glorificação a Ele. Chorar para o mundo? Nada. Chorar por qualquer coisa? Nada. Mas chorar para Deus é coisa gloriosa. Render-se a Deus, quebrantar diante do Senhor. Isso provoca o céu e traz a presença do Espírito Santo para dentro do seu coração.
Quando acontece isto, o versículo de número 19 nos diz assim: levantaram-se os levitas dos filhos de Coatitas e dos filhos de Coraitas para fazer o quê? O que eles fizeram? O que eles fizeram? Diga para mim o que eles fizeram. O que eles fizeram? Para louvarem ao Senhor Deus de Israel. Louvaram com aquele hino assim, arrastando, sem vida. Cantaram como muitos cantam assim: canta com vida, ó crente, doce será canta. Assim que eles cantaram? Não. Não é assim que eles cantaram. Cantaram com vida, com força, com graça. Cantaram em voz alta. Não é isso que está, não é isso que está escrito aí? Porque cantaram com voz alta? Porque o temor foi embora. A insegurança foi embora. O medo da morte foi embora. O terror desapareceu. A segurança e a vida chegou. A alegria começou a reinar no lugar da tristeza, da aflição e do gosto da derrota. Começou a reinar o sabor da vitória na vida deles. E eles não tinham ainda entrado na batalha. Não tinham ainda entrado na batalha. E eles começaram a louvar em voz alta. E aí o que eles fizeram? Pela manhã cedo levantaram e saíram no deserto de Tecoa. Saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse. O que ele disse? Qual foi a palavra que ele disse? Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Exortou eles a fazerem o quê? Crede no Senhor vosso Deus. Você acredita em Deus. Porque quem acredita em Deus, confia no Senhor, recebe o que dele? Está escrito aí. Hein? O que recebe dele? Segurança. Estareis seguros. Estareis seguros. Crede nos seus profetas. Eles estavam como numa encruzilhada. Eles estavam sem direção. Eles não sabiam o que fazer. Mas quando o Espírito de Deus desceu e veio sobre que é o nome do Jaziel, o Espírito Santo deu direção para eles. O Espírito Santo deu uma revelação, o que eles deveriam fazer e para onde eles deveriam ir. Eu quero que você acredita que muitas das vezes Deus usa alguém para falar com você, como eu tenho certeza que Deus está falando para alguém neste culto. Essa palavra não é à toa. Ela tem um propósito quando Deus colocou no meu coração. Porque Deus quer falar o coração de alguém. Porque essa palavra não vem sem um propósito. Deus deu direção. Agora eles precisavam crer nos seus profetas, receber aquela palavra. Foi o que Josafá disse para eles. E aconselhou-se com o povo e ordenou. O que ele ordenou? Vamos trazer um exército. Vamos fazer uma aliança com a nação vizinha. Vamos formar uma aliança para bater de frente com nossos inimigos? Não, senhores. Sabe o que ele fez? Leia aí o versículo de número 21, para você entender o que ele fez. Minha hora está acabando. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores. Aí eu quero que você preste atenção.
Como é a expressão bíblica? Porque às vezes você pregando, você passa direto. Mas quando você está ensinando, é diferente. Você vai mastigando e aprofundando. Ele preparou cantores para o Senhor. Cantores para o Senhor. Que louvasse o quê? Qual é o propósito da letra? Qual é a mensagem que esse louvor estava passando? O que ele estava exaltando? A beleza de quem canta, a simetria de quem canta, a paixão de quem canta. Não! A mensagem estava exaltando a majestade santa de Deus. Porque quando você se exalta o poder de Deus manifesta. Quando você exalta a majestade santa de Deus, a majestade de Deus, ela manifesta. Quando você exalta a santidade de Deus, a santidade de Deus manifesta. Quando você exalta a glória de Deus se manifesta. É assim? Não é qualquer louvor. Por causa disso tem muita gente morrendo. E eu tenho observado uma coisa, eu vou até falar isso para a igreja, eu vou pegar um gancho rapidinho, minha hora já acabou, mas eu fico olhando aqui até às vezes quando eu estou celebrando casamento aqui. Primeiro, tem pessoas que trazem pessoas da vida toda desconcertada para cantar na cerimônia de casamento deles. Estão trazendo uma carga de maldição para dentro do casamento deles. Pessoas em pecado, pessoas sem compromisso com Deus, pessoas fora da comunhão. Hinos, não, perdoa, meu Deus, não posso falar hino. Músicas, que não é digno nem de passar por aquela porta. Falam que são hinos, mas que exalta a paixão carnal. Deus vira as costas para isso. Deus não recebe. Chama-se, é pecado chamar isso de hino e de louvor. Falta de sabedoria e de direção do Espírito dos jovens da igreja que casam e coloca qualquer pessoa para tocar no casamento. Pessoas da vida desconcertadas, que nem sabem se está em comunhão com Deus, com quem está lá. E traz esses hinos de paixão. Eu amo você, estou apaixonado por você, mas isso não exalta a majestade de Deus, a santidade de Deus, não glorifica a Deus, glorifica a carne. Irmão, você não precisa glorificar a carne. A carne já está glorificada. Quando você vai para a lua de mel, ela já está glorificada já. Não precisa de mais nada disto. Não precisa disto, irmão. Isso é trazer maldição para dentro da sua vida, para a sua cabeça. Aqui, o texto está dizendo que, preste atenção, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o, se canta para a exaltação e glória do Senhor. Aí no mundo, você pode observar, tem música para todo jeito. Você vê, quando você vê uma pessoa na fossa, ele põe aqueles caipira de pessoas que foi traído, que a mulher abandonou, que largou, que ele bebeu, que ele ficou sozinho lá no mar. Essas coisas sim. Quando não está numa outra fase, é a exaltação da carne. A carne é isso, mas não sei o que tal e tal. É assim. Para Deus é a glorificação, a santidade, a glória e a majestade de Deus. Tudo isso é lixo. Você que fica ouvindo no seu celular, com fone de ouvido, ouvindo essas músicas profanas, você está recebendo uma influência do inferno na sua vida. Porque a música tem um poder muito grande de influenciar. Você pode observar. Se você começar a ouvir uma música sem perceber, daqui a pouco você está com o dedinho assim, daqui a pouco você está com o pé. Quando você vê, opa, a influência que ela causa em você, ela te influencia, ela exerce uma influência muito forte, a música. Porque às vezes tem pessoas que ficam aí, não é possessivo, não é possível, fica influenciado por espíritos malignos,
por coisas demoníacas, porque a influência da música é terrível. Aqui, ele preparou alguém para louvar a Deus e que louvasse a majestade santa. Eles iam sair à frente dos armados. E a ordem era: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade não é dura. Como alguém diz, ela dura para sempre. Entendeu? A majestade e a benignidade de Deus dura para sempre. Aí, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Um louvor, do jeito que está escrito aqui, irmão, muda a situação. Por causa disso, você não se rende diante da sua batalha espiritual. Não se curva diante das suas lutas. Porque quando a luta vem, a tendência é você fechar a boca. É você se trancar no seu mundo. Não adorar a Deus, não glorificar a Deus. Tem pessoas que não vêm para a igreja quando ele está aborrecido, quando ele está na luta, quando ele está na prova. Ou quando vem, fica jururu lá no banco. Não, irmão. Levante a sua cabeça. Adore o seu Deus. Glorifica o seu Deus na sua luta, na sua prova. Porque é você glorificando a Deus na sua luta, na sua prova, na sua dificuldade. É que Deus vai manifestar. É que Deus vai bradar. É que Deus vai fazer ela se render, se curvar diante da sua fé e diante do poder do seu Deus. Deus vai te dar vitória. Para eu encerrar, a hora já não permite mais. Versículo de número 22 diz assim: e ao tempo em que começaram, preste atenção no que está escrito, e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor ao Senhor, em louvor, o melhor, ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor, o que ele fez? O que o Senhor fez? O que o Senhor fez? O Senhor pôs. Você já pensou Deus indo lá e preparando um laço para os inimigos, para eles não te atingir, para eles não gloriar contra você, porque você é servo dele, você é serva dele. Porque você é para a glória dele. Porque a sua vida é para louvor dele. Porque Deus cuida de você. Porque Deus te ama. Eu não sei se você sente a presença de Deus, se você glorifica a Deus, se você acredita nisso, porque eu acredito no poder de Deus. Eu acredito na intervenção divina. Eu acredito no poder de Deus. Deus colocou emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Glória a Deus. Quando eu leio para encerrar o versículo de número 24. Entretanto chegou Judá, atalaias do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum se escapou. Aleluia. Você não vai pegar em arma. Você não vai pegar na espada. Você não vai pegar na faca. Você não vai pegar no cabo de vassoura. Você não vai pegar em nada para lutar contra o seu inimigo. Mas você vai aprender a lutar e vencer uma batalha cantando e adorando a Deus. Louvando a Deus. Você vai vencer o inimigo adorando e glorificando o nome do Senhor. Você vai vencer a luta. Você vai vencer
vencer a fraqueza, você vai vencer a doença, você vai vencer a depressão, você vai vencer a solidão, você vai vencer, aleluia, adorando, louvando, cantando a majestade, o poder e a glória de Deus. Deus vai começar a agir, Deus vai começar a mudar, Deus vai começar a restaurar na sua vida. Todas as áreas da sua vida serão restauradas. Eu quero que você curve a sua cabeça. Talvez você pode perguntar, mas pastor, como posso cantar? Como eu posso adorar a Deus? Quando tudo diz que não tem jeito. Pergunte Paulo e Silas. Como foi que eles cantaram quando estava lá na prisão? Pés e mãos atados. Como eles tiraram força para cantar e adorar a Deus. E enquanto eles cantavam e louvavam a Deus, Deus começou a estremecer aquele cárcere. As portas se abriram e eles foram livres daquela prisão. Deus, nesta hora, Ele já está agindo. Deus já está trabalhando por você. Você é um servo de Deus, você é uma serva do Senhor. E eu quero que você neste momento ore a Deus. Em nome de Jesus. Você vai receber vitória na sua vida. Deus não vai deixar você perecer nessa situação. Deus vai vir ao seu encontro esta noite. Em nome de Jesus, Pai. Eu estou ministrando esta palavra. E esta palavra é viva e eficaz. Meu Deus, esta palavra é viva e eficaz. Esta palavra é viva e eficaz. Mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas e apta para discernir as intenções do coração. Deus, eu ministro a vitória sobre a vida dos teus filhos nesta noite. Meu Deus, eu ministro a bênção do Senhor agora. Sobre a autoridade do nome do teu santo Filho, Jesus Cristo, meu Pai. Porque eu sei que o teu poder é grande. Eu sei que o teu poder é maravilhoso, Senhor. E eu sei que o Senhor é o Deus que dá vitória. Eu sei que o Senhor é o Deus que cura. Eu sei que o Senhor é o Deus que restaura. Eu sei que o Senhor é o Deus que coloca de pé. Eu sei que o Senhor é o Deus que dá vitória nesta noite, nesta batalha espiritual, nesta luta, meu Senhor. Vai erguendo agora, vai erguendo deste abatimento, vai levantando agora com as tuas mãos forte e poderosa. Eu ministro agora, em nome de Jesus, eu passo essa ministração agora, sobre esse coração aflito, sobre esta alma que está em ansiedade, em nome de Jesus, pois a tua palavra é calma, a tua palavra é calma, a tua palavra não temas, Deus, eu ministro agora, sobre a autoridade do nome de Jesus, vai abençoando esta vida, vai restaurando agora, e a restauração nesta noite, para a glória, para a honra do teu santo e majestoso nome. Amém. Amém.